estamos estudando a Bíblia Sagrada. Nosso intuito aqui dessas videoaulas é estar sempre apresentando para vocês o que nós podemos tirar dos textos das Sagradas Escrituras. Nós estamos estudando o livro de Revelação, o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar ainda do capítulo 16, nós vamos falar dos versículos 10 e 11. Hoje o nosso texto é o versículo 10 e o versículo 11 de Apocalipse 16. Então, mas antes de lermos a Bíblia, eu peço que você dê aí o seu joinha, inscreva-se em nossas redes sociais, nos siga, inscreva no canal do YouTube. Esse vídeo vai estar sendo lançado aí no YouTube também. O canal precisa da sua inscrição e do seu like, do seu comentário. Também aí nas outras redes sociais, como o Instagram, pode me seguir lá no Instagram, pode me seguir no TikTok e também no Quai. Sempre colocamos flash desse mesmo estudo de uma forma diferente para cada plataforma, mas nós sempre vamos estar colocando para você a respeito da Palavra de Deus. Bem, vamos ler Apocalipse 16, versículos 10 e 11. Diz aqui o texto, estou com a Bíblia aqui, o texto diz: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Bem, essa é a nossa primeira parte hoje, aqui no capítulo 16, falarmos de um contexto aqui escatológico. Alguns estudiosos afirmam que essas coisas aconteceram já no passado, mas eu, como um estudioso das Sagradas Escrituras, acredito que não se cumpriu, apesar de muitas coisas serem verdadeiramente parecidas com o que nós acabamos de ler no texto. Nós temos certeza de que muitas coisas vão se cumprir no futuro. Então a quinta taça, ela faz parte da série final do juízo de Deus na grande tribulação. Para quem já assistiu os outros vídeos, e eu já expliquei o que seria essa grande tribulação, diferente do princípio de dores que Jesus fala, essa grande tribulação, de acordo com a nossa visão pré-tribulacionista, a Igreja de Cristo, ela já terá sido arrebatada, porque o intuito é da Igreja ser arrebatado antes do início da grande tribulação, conforme nós lemos na carta que o apóstolo Paulo ele fala em 1
Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 16 e 17. Eu vou ler aqui com vocês, para que vocês entendam, para que vocês possam entender aquilo que eu estou falando com vocês. O texto aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, esses julgamentos que acontecerão na terra acontecerão na segunda metade do período de 7 anos, que é o que nós dividimos: 7 anos, 2 anos e meio, e mais 2 anos e meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio, que são um período de 7 anos, perdão. Isso nós conheceremos e chamamos pelas Escrituras como a grande tribulação. Então, as 7 taças da ira de Deus são o desfecho dos juízos divinos. Então, enquanto as pragas anteriores atingiram partes específicas da terra, as taças têm um impacto global, diferente tanto dos selos como das trombetas, porque atingiram partes específicas da terra. As taças que têm um impacto global é definido e preparado para mostrar o caminho para a volta gloriosa de Cristo, conforme nós leremos mais tarde no capítulo 19 do Apocalipse. Então, existe um paralelo com a 9ª praga que foi jogada sobre o Egito. A 5ª taça, ela tem uma semelhança à questão da 9ª praga do Egito. E essa 9ª praga, ela foi descrita lá no capítulo 10 de Êxodo, versículos 21 e 22. Vamos ler? Êxodo, capítulo 10, versículos 21 e 22. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Então, Deus ordena a Moisés que estenda a mão para o céu. É uma treva palpável que cobre todo o Egito, já que em Apocalipse a treva atinge o trono da besta, o local onde está assentado o filho da perdição, o anticristo, e todo o seu reino, causando sofrimento profundo. E também a diferença principal é que no Egito a escuridão foi
um sinal do juízo local contra o faraó e o seu povo. Enquanto aqui, nessa praga de Apocalipse 16, ela é uma punição direta contra o reino do mal, contra o anticristo. Então, o que seria a natureza da escuridão e do sofrimento? A escuridão mencionada aqui em Apocalipse 16:10 é mais do que a ausência de luz. Todos nós percebemos que se nós clicarmos aqui em qualquer interruptor que acenda essa luz frágil que você está me vendo, talvez esteja a iluminação pouca aí, mas ela apaga e fica uma escuridão. Se faltar energia, a casa fica totalmente escura. Mas o que está falando aqui é muito mais do que essa ausência da luz. Ela aqui vai representar e vai mostrar um período de terror, um período de dor e desesperos intensos. O povo vai se desesperar, vai haver um grande desespero. Então, há pelo menos 3 aspectos dessa escuridão que eu quero falar diretamente com vocês. A primeira é a questão da escuridão literal. A escuridão pode ser interpretada de uma forma literal, indicando a perda completa de luz no reino do anticristo. Isso poderia ser causado por um fenômeno sobrenatural ou um fenômeno cósmico semelhante ao que ocorreu no dia em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Vamos ver lá no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, que é o primeiro evangelho da Bíblia, capítulo 27, versículo de número 45. Mateus 27, 45. Diz assim: e perto da hora 9, aqui fala por cerca de 3 horas da tarde, perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam, o versículo 45 diz, que eu não li, eu li 46, e desde a hora 6 houve trevas sobre toda a terra até as horas 9, até o horário das 3 da tarde. Então, isso é a questão de um sinal literal que aconteceu no tempo de Cristo. A segunda coisa é a questão do sofrimento físico e também psicológico. Então, os habitantes do reino do anticristo ou do reino da besta sofrerão dores tão intensas que morderão a própria língua. Esse detalhe sugere um tormento insuportável, algo que vai ser literalmente insuportável, possivelmente causado por úlceras, que se refere à 5ª praga. Versículo 16,
capítulo 16, versículo 2. E o calor abrasador da quarta taça, em Apocalipse 16, versículos 8 e 9. E terceira questão de trevas espirituais. Além do que falamos sobre a questão literal, física da escuridão, essa praga simboliza a plena manifestação do julgamento divino contra as forças do mal. Então aqui, o trono da besta representa a autoridade política e espiritual do anticristo. E essa placa indica que seu reino está entrando em um colapso, está entrando em uma forma tenebrosa. Então, qual seria a reação dos habitantes da Terra com esse derramamento dessa taça? O texto diz que, em vez de eles se arrependerem, os seguidores da besta blasfemam contra Deus. Então isso confirma a dureza dos corações dos ímpios durante a grande tribulação. Então blasfemaram de Deus, blasfemaram do Deus do céu por causa das suas dores e por causa das suas chagas. Então eles reconhecem a origem do juízo, eles sabem que o juízo vem de Deus, mas mesmo assim eles não vão se arrepender e não vão se arrepender das suas obras más. Esse é um tema recorrente nos juízos da grande tribulação, conforme nós lemos lá no capítulo 9 do Apocalipse, dos versículos 20 e 21, e aqui no capítulo 16, o versículo 9. Então, isso aqui é muito interessante. E isso vai demonstrar que após certo ponto, os ímpios não se convertem mais, mas endurecem os seus corações, assim como aconteceu com o faraó no Egito. Então, a outra coisa é a relação com o reino do anticristo, com o reino da besta. Essa praga atinge diretamente o trono da besta, demonstrando que o seu império está sendo enfraquecido. Isso se encaixa na questão da progressão dos juízos divinos. Então, a primeira taça, no capítulo 16, versículo 2, vem feridas malignas aos adoradores da besta. Na segunda e terceira taça, dos versículos do capítulo 16, versículos 3 e 4, a água do planeta se torna em sangue, trazendo destruição ecológica e também trazendo fome para a humanidade. Na quarta taça, nos versículos 8 e 9 do capítulo 16, existe um calor abrasador do sol, causando grande tormento, que eu falei aqui já, desse calor que, por exemplo, eu sou morador aqui do estado do Rio de Janeiro. Nesse início de 2025, nós tivemos uma onda muito forte de calor. O tempo ainda está quente, mas no início foi algo assombroso o calor que teve aqui no nosso estado. Eu não sei se no seu estado ou ao local que você mora aconteceu esse calor, mas isso daí não quer dizer que está se cumprindo essa profecia, não, porque isso vai ser algo ainda pior. Então a quinta taça
no capítulo 16 aqui, que nós lemos os versículos 10 e 11, a escuridão e a dor serão insuportáveis sobre o reino do anticristo. Então essa progressão demonstra que o governo do anticristo está sendo minado, preparando o caminho para a sua destruição final, que vai acontecer lá quando chegarmos no capítulo 19 do Apocalipse. E qual seria a conexão dessa praga com a segunda vinda de Cristo? A quinta taça, ela aproxima do desfecho da grande tribulação, do final do juízo. Então, com o juízo das taças em pleno curso, o mundo estará à beira do caos. E o anticristo e seus exércitos se reunirão para uma batalha que nós interpretamos e dizemos que é a batalha do Armagedon. Apocalipse 16, o versículo 16, que culminará na volta gloriosa de Cristo, conforme está, vamos ler depois, Apocalipse 19, versículos 11 e 21. Então essa guerra do Armagedon será o prenúncio da segunda vinda gloriosa de Cristo. É aqui que entra um grande problema na questão da escatologia bíblica, porque a escatologia ela divide em três principais escolas de interpretação. A primeira escola de interpretação, a que conhecemos, são os amilenistas, que não acreditam em um milênio literal. Aliás, a palavra amilenista quer dizer sem milênio. Não existe milênio de forma literal. Também a interpretação pós-tribulacionista crê que nós já estamos vivendo o período do milênio, que Cristo já reina em nós. E a escola que eu defendo, que é a escola pré-tribulacionista, que crê em duas fases da volta de Jesus. E qual seria essas duas fases? A primeira seria a questão da sua vinda sobre as nuvens e o arrebatamento da igreja. E a segunda seria agora, nessa guerra do Armagedon, quando Cristo descerá para derrotar todo o exército do anticristo e reinar literalmente sobre a terra por 1000 anos. Então a escuridão sobre o reino da besta, ela pode ser vista como um presságio da derrota iminente do anticristo e da libertação que virá com o retorno glorioso de Jesus. Para nós terminarmos essa aula e concluirmos o significado da quinta taça, a quinta taça é um dos mais severos julgamentos na grande tribulação e evidencia a justiça divina contra o reino do anticristo. É uma resposta direta à maldade do anticristo e os seus seguidores. Isso demonstra que o reino das trevas não pode prevalecer contra Deus. Revela o coração endurecido dos ímpios, que mesmo em meio ao caos, ao sofrimento, à tribulação, recusam-se a se arrepender
das suas má obras. Então, prepara o cenário para a destruição final da besta e a vitória de Cristo no Armagedon. Então, a nossa perspectiva pré-tribulacionista enfatiza que a igreja já terá sido arrebatada antes da grande tribulação e que esses eventos servirão para julgar os ímpios e preparar o estabelecimento do reino milenar de Cristo sobre esta terra. Então, que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Vamos até o próximo, gravar o próximo vídeo daqui a alguns dias, ainda continuando aqui no capítulo 16 do Apocalipse. São muitas coisas que nós falamos e não há como fazer aquele vídeo para não ficar aquele vídeo muito longo e cansativo. Mas eu peço, assista nossos vídeos todos, que você vai tirar muitos assuntos importantes. Então, pegue uma caneta, um lápis ou uma folha de papel e anote aquilo que estamos falando. Pode ser que aí nos vídeos tenha a legenda da rede social. Você vai poder acompanhar conosco tudo aquilo que estamos falando aqui agora. E estamos já lançando o nosso e-book Apocalipse Sem Mistério. Se você quiser receber, você entra em contato com o meu número de WhatsApp. Eu estou falando do meu WhatsApp pessoal. Nós não temos terceiros para vender ou para enviar para aqueles que vão nos seguir nas redes sociais. Então, você que nos segue aqui na rede social, mande lá o seu número. Se você quiser apenas receber o e-book, você vai mandar o número, vai dizer: eu quero o e-book, eu vou estar mandando o e-book para você e vou estar excluindo o seu contato. Mas se você quiser também participar dos grupos de estudo pelo WhatsApp,